Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Microsoft Access. Galera, como vocês podem ver, meu Access já está aberto e nós vamos trabalhar aí, nós vamos dar continuidade na matéria da aula passada, que na verdade já é aí o final da nossa matéria, o final do módulo, aonde nós vamos fazer o formulário principal, que é o que falta para fecharmos o nosso banco de dados praticamente, né? Salvo alguns pequenos detalhes que eu vou deixar após isso, a nossa matéria efetivamente final será aí o formulário de introdução, tá? A gente vai falar sobre formulário de introdução, já que nós já criamos na aula passada, né? Eu criei aqui, espero que vocês tenham criado aí, seguindo a nossa aula passada, todos os formulários como foi pedido, né? Eu pedi para vocês criarem aí, baseados nas instruções da aula passada, os formulários de todas as nossas tabelas, baseados em todas as nossas tabelas e consultas, tá? E aí, como eu disse para vocês, todos utilizando o mesmo padrão, as mesmas cores, para que possamos respeitar a identidade visual do nosso banco de dados, tá? Para que todos tenham a mesma aparência, beleza? Então, se você fez o primeiro azul, faça todos os demais azuis também, tá? E hoje nós precisamos de um menu principal, que é chamado de formulário de introdução. Esse formulário vai ser o formulário que vai abrir, inicialmente, quando nós abrirmos o arquivo, ele vai ser o primeiro formulário a ser exibido, por isso formulário de introdução, aonde nós vamos, através de botões, que também é o assunto da aula de hoje, chamar todos os demais formulários, beleza? Então, basicamente hoje aí a gente vai fazer esse formulário de introdução e ver aí efetivamente o nosso banco de dados já funcionando, tá? Já vendo aí qual vai ser efetivamente a aparência dos locais onde as pessoas vão fazer os cadastros, né? Os cadastros, as consultas, impressões e etc, tá? Dentro do nosso banco de dados do AL Tecnologia. Então, galera, para criarmos um formulário de introdução, nós vamos no menu Criar e vamos utilizar um formulário em branco, tá? Clicando em formulário em branco, não existe campos ainda, ó. Vou fechar essa janelinha, na verdade essa colunazinha, né, com opções. Na verdade não aparece opções algumas ainda pelo fato de não termos campos. Então isso pra gente indifere, tá? Aqui já está o nosso formulário, ele está em branco, exatamente do jeito que a gente escolheu lá na opção. Ele está em branco, não tem nenhum conteúdo, e nós vamos fazer um trabalho aí do zero, tá ok? Então é o seguinte, galera, nós vamos lá no nosso modo design, vamos aumentar essa gradezinha, esses quadradinhos até mais ou menos o final da tela que nós estamos enxergando. Não precisa puxar muito, senão vai passar, ele vai arrastando, vai passando demais, não precisa passar muito, tá? É só até onde a gente está visualizando mesmo, não precisa passar além disso, tá? Então não precisa passar demais. Beleza, galera, então aqui é a nossa área útil de trabalho e nós vamos criar aí primeiro o nome o nome ou as categorias de cada área que vai conter botões, tá? Cada areazinha que vai conter botões. Então nós vamos aqui clicar em caixa de texto e vamos fazer a caixinha de texto aqui, digitando, ou melhor, galera, nós ao invés de criarmos caixas de texto, vamos utilizar o recurso rótulos, tá? Ele vai funcionar melhor para a gente aqui nesse momento, tá ok? Então nós vamos utilizar os rótulos aqui na parte superior, onde vamos criando os nossos campos, tá? Então o primeiro campo vai se chamar, o primeiro rótulo vai se chamar cadastros. Vai chamar cadastros, ok?
E aí a gente vai fazer as modificações necessárias todas nesse primeiro rótulo, nessa primeira caixinha, e vamos aplicar para os demais, para a gente não precisar fazer um por um, tá? Vou fazer de uma forma mais rápida, mais objetiva, tá? Então aqui eu vou clicar na caixinha de cadastros, vou lá na guia formato do ferramenta de design de formulário. Para isso eu tenho que selecionar a caixinha para aparecer esse menuzinho, clique em formato e aí ó, nós vamos colocar em negrito para dar um destaque, e eu vou aumentar um pouquinho aí, acho que vou deixar em 14, tá? Suficiente. 14 negrito, ok? E aí, como eu vou colocar um fundo colorido, eu vou deixar ele de cor branca, tá? Eu não vou deixar o fundo branco, então esse texto vai ficar de cor branca, mas aqui é o fundo, tá? A cor é aqui, ó, na letra A. Beleza, nesse momento não vai dar para enxergar legal aí o nosso texto, mas não tem problema. Não tem problema, galera. O que nós vamos fazer já para facilitar? Vamos dar um clique no fundo, guia design novamente aqui, ó, folha de propriedades, e vamos colocar já a cor de fundo para a gente poder trabalhando já com a cor que nós vamos utilizar aqui no formulário, tá? Eu vou utilizar o tema 8, é um tema que nós temos pronto aqui, ó, tema 8 do Axis. Vou utilizar essa cor. Deixa eu experimentar o tema 7 aqui. Talvez eu deixe um pouquinho mais claro. Bem, eu acho que eu vou usar o 7, gente, porque aí em cima eu coloco o 8, porque aí fica mais escuro, tá? Então, a princípio, eu vou deixar o tema 7. E a gente vai experimentando, né? Vendo aí se vai ficar bom. Eu creio que vai ficar legal aí. Então, vou utilizar o tema 7. Tema 7 do Axis. E agora, o nosso texto já está branco. Eu já coloquei aqui fonte branca, negrito 14, fonte Cambria, né, que aqui já estava configurado, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar. Eu vou precisar de 3 categorias, tá, de botões. Então a primeira será cadastros. E aí eu vou fazer agora a segunda. Ó, como é que eu vou fazer? Ctrl C, copiar, Ctrl V, colar. Para quê? Para eu não precisar fazer tudo de novo, tá, gente? Senão eu vou ter que fazer tudo de novo. Vou ter que digitar, alterar a fonte, colocar negrito, mudar tamanho, mudar cor. Então, para que eu não precise fazer essa mesma etapa, eu copio e colo e apenas altero o conteúdo, tá? Aqui, em vez de cadastro, será consultas. Como vocês podem ver, ó, já está pronto. Então, facilita um pouco aí a gente copiar e colar. E aí eu vou copiar e colar novamente, pessoal. E ao lado eu vou utilizar aqui mais uma caixinha chamada relatórios para impressão, tá? Ou imprimir, né? Eu acho que vou deixar imprimir mesmo. Não vou colocar relatórios não, vou colocar só imprimir. Vai ficar mais objetivo. Beleza. E aí, gente, como vocês podem ver, eu estou me orientando, ó, através dos bloquinhos, tá vendo? Eu utilizei esse aqui como base, o espaçamento foi um bloquinho inteiro mais um pedacinho do outro, para que eu possa me orientar com relação à distância, né? Então esses bloquinhos na verdade nos ajudam aí a ter a dimensão de espaço entre uma informação e outra, tá? Eu vou deixar ele mais ou menos aqui no centro da tela. Mais ou menos aqui no centro da tela, para a gente poder aí ter uma noção aí de como é que vai ficar o posicionamento dos nossos dados, tá? E aí, beleza, galera. Após termos aí orientado direitinho as nossas caixinhas aí para que elas pudessem ficar mais ao centro da tela, então vocês viram aí que eu usei mais ou menos um bloco de distância de uma para a outra, para ficar um espaçamento
correto e também para que possamos aí, nesse caso, colocar ele no centro da tela, ao invés de ficar no cantinho. Os nossos rótulos vão ficar no centro e embaixo os nossos botões, tá? Eu só vou apenas aumentar um pouco esse espaçamento por causa do tamanho dos botões, tá? Então, ao invés de um bloco, eu vou utilizar o espaçamento de 2, tá? Então, eu vou aumentar um pouco mais aqui e vocês podem alterar o de vocês também aí. Espaçamento de 2 blocos, tá? De distância. Então, na verdade, eu vou começar daqui para cá, ó. Com 2 blocos de distância. E aqui 2 blocos de distância. Foi. Então, ó, espaço de 2, tá? Beleza. E agora, galera, nós vamos colocar linhas, tá, divisórias, para que não se misturem os botões. Então, eu vou vir aqui, ó, na guia Design, da ferramenta de Design de Formulário. Vou clicar na setinha para baixo, que significa opção mais. Tem uma setinha para baixo, tem a setinha dupla, tá vendo? Com um tracinho, que significa mais. E aqui no mais eu vou criar uma linha, tá? Então, quando o nosso cursor ficar aqui com esse símbolo, esse tracinho com uma barrinha, nós vamos pressionar o Shift para a linha não sair torta e vamos clicar e arrastar, ok? Beleza. Deixa eu refazer aqui, eu vou fazer ela maior. Clica, segura e arrasta, solta. Beleza. Feito isso, nós vamos alterar a cor dessa linhazinha através da guia Formato, Contorno da Forma. Como a linha não tem preenchimento, a gente só muda a cor do contorno mesmo. Então, nesse caso, como eu coloquei texto branco, vou colocar a linha branca também para ficar destacada, tá vendo? Para realçar bem aqui na tela. Lembrando, gente, que esses bloquinhos vão sair, tá? Eles não vão ficar depois que estiver pronto. Isso aqui é apenas para orientação. E aí, mais uma vez, gente, um atalho, né, para que vocês possam fazer mais rápido. Não precisa criar uma nova linha, só dá um Ctrl C, Ctrl V. Se a primeira linha ficou certa, a outra também ficará, tá? Vocês podem utilizar ela como cópia, tá? E aí eu vou ajustar a consulta aqui mais para o meio. Beleza, galera. Então aqui, ó, aqui vão entrar os botões para cadastros, os botões para consultas e os botões para impressão, ok? Então eles vão ficar nessa área. Antes de criarmos os botões, vou deixar eles para o final. Nós vamos criar aqui, ó, na guia Design, o título, tá? O título do nosso formulário. Clicando no botão título, formulário 1, onde está escrito formulário 1, a gente vai colocar o nome do banco de dados, tá? Área tecnologia. Se tivéssemos uma logo, né, uma logo da empresa, já salva em formato de imagem, nós poderíamos utilizar a opção logotipo, né? Seria a imagem inserida aqui em cima, tá? Como nós não temos, vamos colocar o nome mesmo da empresa no campo de cabeçalho aqui no título, tá? E aqui, gente, caso você queira mudar a fonte, você pode mudar. Eu vou estilizar um pouquinho aqui, mudar a fonte para ela ficar um design diferente, tá? Então vou utilizar essa fonte aqui, Berlim. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Nesse caso eu não vou centralizá-lo, vou deixar ele no cantinho, acho que vai ficar legal. E aqui em cima eu vou escurecer, tá? Depois eu vou escurecer essa parte de cima aqui. Ou melhor, eu vou fazer logo, né? Já que eu já estou aqui no cabeçalho, vamos juntos lá. Cliquei, Design, folha de propriedades, cor do fundo, isso aqui a gente já sabia, né?
Vou utilizar um tema 8 lá, uma cor escura. E aqui, gente, texto branco, né? Vai ficar mais legal. Lembrando, gente, que essa parte de criação aí do design do banco de dados eu vou deixar a critério de vocês, não precisa ficar exatamente como o meu, tá bom? Então, beleza, ó. Nome da empresa, aqui em cima. Aqui em cima nós também vamos colocar aqui, ó, na guia design, a data e hora, tá? E aí automaticamente quando a pessoa acessar, ele vai estar disponibilizando a data e hora no topo do banco, tá? Então vou clicar em OK. E aqui no cantinho, ó, ele vai exibir a data e hora através desses dois códigos que ele colocou aqui, tá bom? Maravilha, galera. Então vamos em frente. Agora sim vamos aos botões, tá? Os botões também vão estar aqui na guia design através desta opção aqui, ó, opção botão. Clicou em botão, vamos fazer o primeiro botão para cadastro, tá? Lembrando, galera, que dependendo aí do nosso tempo de vídeo, eu não vou fazer todos os botões, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês os botões que eu coloquei. Vou mostrar para vocês esse formulário de intro pronto, porém vou ensinar vocês a criar pelo menos um botão de cada categoria, ou seja, um botão para cadastro, vou ensinar como é que faz o botão das consultas e vou ensinar vocês como faz o botão para impressão de relatórios, tá bom? Então, primeiro vamos lá no botão de cadastros. Vou desenhar mais ou menos o botão aqui na medida que eu quero, porém isso não muda muita coisa, tá? Eu normalmente faço isso, tenho esse costume de desenhar mais ou menos o tamanho do botão, mas nem sempre ele vai obedecer este tamanho, tá? É mais força do hábito mesmo. E lembrando que mesmo que ele não obedeça o tamanho nesse momento, depois a gente pode reajustá-lo, tá? Alterar o seu tamanho sem problema nenhum, para mais ou para menos, tá? Então nesse caso, ó, eu quero fazer os cadastros, acessar os cadastros. Então eu vou em operações de formulário, abrir formulário, tá? Abrir formulário. E aí qual formulário que você quer abrir aqui em cadastro? Qual a janelinha de cadastro que você quer abrir? Eu quero abrir ou para visualizar ou para... Na verdade, nesse caso o foco seria mais para criar, né? Criar um cadastro. Mas também poderemos acessá-lo, porém nós vamos ter um campo só para isso, né? Para consultar. Então essa janelinha que você quer que abra, você quer que abra para quê? Ou em que área? Você quer que abra na área clientes, compras, estado, fornecedores, marca, nota fiscal, ou qual delas, né? E por aí vai. Qual delas? Então a gente vai abrir a primeira clientes, ou seja, eu quero cadastrar um cliente. Então nós vamos avançar, abrir formulários. Aqui nós temos a opção de deixar uma imagem, um botãozinho com uma imagem padrão ou texto, tá? Nesse caso eu vou deixar texto e vou colocar o nome do botão, que será o nome do formulário. Cadastro clientes. Avançar. O comando a gente deixa padrão e conclui, tá? Feito isso, observa que diminui um pouquinho, vou aumentar, até porque ele se baseia pelo tamanho do conteúdo, né, que está dentro do botão, então ele ficou um pouco menor mesmo. Mas aí não tem problema, depois você vai padronizando aí, vai ajustando, deixando do tamanho que você deseja e pronto, tá lá o botãozinho clientes aqui. E aí quando a pessoa quiser cadastrar um cliente, ela clica aqui, tá? Vamos para o próximo, vamos para a consulta, tá? Então vou fazer o desenhozinho de um botão, não preciso me preocupar muito com o tamanho, como disse para vocês. Agora nós vamos fazer uma operação de formulário e também vamos abrir formulário, tá? Só que aqui, ao invés de a gente escolher um formulário de tabela, nós vamos escolher um formulário de consulta. Então por isso vocês podem ver, ó, que no meu caso eu não mudei o nome, tá? Eu deixei consulta. Eu não deixei somente o nome do formulário ou da anterior tabela, né? Que anteriormente era uma tabela.
e agora ela é um formulário. Então nesse caso eu deixei com o nome de consultas para mim não me perder, tá, gente? Então eu fiz isso estrategicamente. Se você por acaso não deixou o nome lá de consulta, é legal que você ponha. Então você com o botão direito vai lá, renomeia e põe o nome de consulta para você não se perder na hora de criar aqui as consultas, tá? Já que nós temos aqui a consulta de clientes, nós temos a antiga tabela cliente, que agora é um formulário, né? Então nesse caso, ó, eu quero consultar utilizando o botão consulta cliente ou consulta de cliente, avançar, texto, aí consultas, aí eu vou colocar novamente cliente, mas eu sei que essa aqui é a consulta, né? E não o antigo formulário. Avançar, a gente deixa o comando padrão. Maravilha, ó. Lembrando que nesse caso não tem como copiar e colar, porque cada um vai levar para um lugar diferente, por mais que tenha o mesmo nome, beleza, gente? Maravilha. Então, cadastro de cliente, consulta de cliente, tá? Se você ficar na dúvida quanto a tamanho, você pode medir aí, ó, realmente ficou menor, ó. Você pode jogar em cima do outro e depois arrastar, só não pode se confundir de botão, né? Beleza, galera, cadastro de clientes, consulta de clientes. Agora vamos para a impressão. Vamos lá em botão novamente. Vamos criar o botãozinho. Nesse caso aqui não será operação de formulário, vai ser operação de relatório. Imprimir relatório. Relatório de clientes, eu só tenho um relatório, né? Aí aqui eu posso deixar o botãozinho de impressora ou o texto, tá? Imprimir. E aqui eu vou colocar, ó, relatório de cliente, já que é o nosso único relatório criado, tá? Então eu vou avançar e vou concluir. Ok? E aí esse botãozinho aqui, como tem mais texto, eu vou deixar ele mais largo, até porque nesse exemplo será o único botão de relatório, tá? Vou deixar ele um pouco mais larguinho para dar um design diferente. Então aqui será um botão para impressão dos relatórios de cliente, tá? Todos os relatórios de cliente que eu possuo serão impressos por meio desse botão. A pessoa clica, todos os relatórios dos nossos clientes serão impressos com todas as informações, ok? Então, galera, esses são os botões que nós vamos criar. Lembrando que nós vamos criar mais botões de cadastros e consultas, tá? Então eu vou fazer mais 3 botões pelo menos de cadastro e mais 1 ou 2 de consultas, tá? Na verdade 3 no total, 3 de cadastro e de 2 a 3 de consulta e 1 de relatório, pois nós criamos apenas um exemplo de impressão de relatório, então esse já vai ser o suficiente, ok? Então nesse caso eu vou dar um pequeno pause aí no nosso vídeo, já que o procedimento será exatamente o mesmo, e aí eu vou pedir para vocês fazerem o de vocês aí, até para o nosso vídeo não ficar pesado, não ficar mais longo, e aí já retorno para a gente fechar falando sobre mais um assunto, tá? Bem, pessoal, voltando aí ao nosso vídeo, ao nosso formulário, né? Como vocês podem ver, eu já criei os botõezinhos aí, tá? Então eu fiz um pequeno corte aí no nosso vídeo, só para a gente não estender mais do que o necessário, já que eu já ensinei para vocês um a um aí como fazer o formulário de cadastro, ou melhor, botões de cadastro, botões para as consultas e botões de impressão. Então vocês vão seguir a mesma coisa embaixo, o mesmo procedimento para os botões de cadastro, mesmo para consulta e relatório, apenas aquele mesmo que a gente fez, tá? E aí, para a gente encerrar, galera, eu vou criar um botão para encerrar o nosso banco de dados, tá? Então eu vou criar um botãozinho aqui embaixo de fechar, e eu queria voltar justamente para mostrar para vocês qual é o procedimento, tá?
Então nós vamos clicar aqui, ó, em botão novamente. Vamos em operação de formulário, fechar formulário, avançar. E aqui nós temos dois botões, tá vendo? O xizinho, o sair. Eu vou deixar o nome fechar mesmo, tá? E vou avançar e concluir. Então vai ficar esse textinho aqui com o nome de fechar, o botão, e aí a pessoa sabe que clicando aqui ela fecha o banco de dados, ok? Então, galera, tá pronta aí a nossa área de introdução. Nós vamos salvá-la clicando no disquetezinho. Vamos chamar ela de intro e vamos dar um OK, tá? Clicando em OK, está salvo aí o nosso BD. Nós vamos clicar aqui, ó, em modo de exibição, modo formulário, e vamos fazer um teste, tá? Tá aqui o nosso título, tá aqui data e hora na parte superior. E estão aqui os botões, como vocês podem ver aí, tá? Clicou, olha lá, o certo é acontecer isso aqui, ó. O certo é a gente visualizar dessa maneira, ó. Tem um clique, abriu em pop-up a janela, ó. Clicou, abriu em pop-up a janela. As consultas, olha lá, vai perguntar o que a gente deseja pesquisar, vou dar um OK, ele vai abrir. Ok. E aí o relatóriozinho aqui, ó, já pronto para impressão com os nossos dados, né? Tá lá os nossos dados bonitinhos, é só a gente imprimir. Então, galera, tá feita aí a nossa tela de introdução do nosso banco de dados. É claro que com mais calma a gente pode fazendo alguns outros pequenos ajustes, né? Deixando ele aí esteticamente um pouco mais bonito, com mais detalhes, né? Mas devido ao nosso tempo, para a gente não se estender mais, tá aqui a base de como fica um formulário de introdução. Querendo fechar, você clica no botão fechar, ó, pronto, encerrou o banco de dados, tá? Na próxima aula, galera, que será a nossa última aula, eu vou apenas dar as últimas orientações acerca do Axis, como que a gente vai finalizar esse arquivo e deixar ele pronto para uso, tá? Mas basicamente a funcionalidade dele já está aí ok, está tudo funcionando. Se a pessoa quiser cadastrar os clientes, produtos e fornecedores, já tem lá os botões. Se ele quiser consultar, ele pode consultar, pesquisar qualquer cliente ou produto, por exemplo. E se ele quiser imprimir, ele pode imprimir os relatórios de clientes, tá? Então, dessa forma a gente já deixou disponível aí nosso banco e já está funcionando aí com essas ações, tá? Na próxima aula a gente apenas vai finalizar. Eu vou ensinar algumas instruções aqui, algumas coisas importantes para vocês, para a gente otimizar esse banco de dados e efetivamente encerrar o nosso módulo, tá? Então vai ser importante que você esteja comigo na próxima aula. Você não pode faltar, você não pode perder, e eu encontro você por aqui, tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês, tchau, tchau, e até a próxima aula.